O tempo, ele passa para todo mundo, né? Mas olha, no mundo do direito, a passagem do tempo tem um poder incrível. Ela pode criar, modificar e, pasmem, até mesmo acabar com direitos. Vamos mergulhar em como isso tudo funciona no direito civil aqui do Brasil? Bom, vamos começar com aquela pergunta que com certeza muita gente já se fez. Um direito dura para sempre? Quer dizer, se uma pessoa deve algo para outra, essa dívida pode ser cobrada a qualquer momento? Sei lá, daqui a 10, 20, 50 anos? Como fica isso? E isso não é só uma questão teórica, de livro. Tem consequências bem reais no dia a dia. A lei, claro, tem uma maneira muito específica de lidar com essas situações. Ok, para a gente entender isso direitinho, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o tempo como uma força jurídica. Depois, a famosa diferença entre prescrição e decadência. Aí, a gente vê como é que se pausa ou zera esse relógio. E claro, vamos falar dos prazos na vida real e, por fim, como provar um direito. A primeira coisa a entender é que, para o direito, o tempo não é só o tempo. Ele não fica lá parado no fundo. Não. Ele é uma força ativa que age o tempo todo. A lei tem um nome para isso: fato jurídico. O que isso quer dizer? Que a simples passagem dos dias por si só é um evento com consequências. Pode, por exemplo, criar um direito, como o uso capião de um terreno, ou pode simplesmente acabar com a chance de exigir alguma coisa, como uma dívida bem antiga. E é aqui que entram os dois personagens principais dessa nossa história: a prescrição e a decadência. Parecem a mesma coisa, mas não são. Vamos pensar assim, de um jeito bem simples. A prescrição é como se fosse um escudo que o devedor pode usar para se defender de uma cobrança na justiça. Já a decadência é a data de validade do produto. Passou dali, o direito em si já era. E as diferenças não param por aí, não. A prescrição, ela afeta a pretensão, ou seja, o direito de ir à justiça cobrar algo. A decadência atinge o que se chama de direito potestativo. Nome complicado, né? Mas é basicamente o poder de mudar uma situação, como anular um contrato, por exemplo. E tem mais. Só o reloginho da prescrição pode ser pausado ou zerado, como a gente vai ver. Então, para resumir, uma coisa acaba com a capacidade de exigir algo na justiça. A outra apaga o próprio direito de ter aquilo. É uma diferença fundamental. Mas, como eu disse, esse relógio da prescrição não é totalmente implacável. Existem situações bem específicas em que a lei olha e diz: opa, peraí, vamos pausar isso aqui. Ou até mesmo, vamos começar a contar tudo de novo. E existem duas formas disso acontecer. A primeira é a suspensão, que é literalmente uma pausa. O relógio para e depois continua de onde parou. A outra é a interrupção, que é mais radical. O relógio para e zera completamente. A suspensão, essa pausa, acontece para preservar a harmonia em algumas relações, sabe? Por exemplo, não faria sentido o prazo de prescrição correr entre marido e mulher durante o casamento, ou entre pais e filhos. A lei protege essas relações. Já a interrupção, que zera tudo, acontece quando o devedor faz alguma coisa que, sem sombra de dúvida, reconhece a dívida. Pode ser um e-mail propondo um parcelamento, uma mensagem, qualquer ato claro já reinicia a contagem do prazo do zero. Mas aqui vem um detalhe importantíssimo que muita gente não sabe. Essa interrupção, esse zerar o relógio, só pode acontecer uma única vez. Uma. Depois disso, o prazo corre direto até o fim. Tá bom, mas e na prática? Quais são esses prazos? Vamos dar uma olhada em alguns dos mais comuns no nosso dia a dia. Um prazo bem comum é o de 3 anos. Ele vale, por exemplo, para a cobrança de aluguéis, para pedir uma indenização por danos, coisas desse tipo. Agora, se a dívida estiver escrita, documentada, num contrato, seja ele particular ou um instrumento público, aí o prazo para cobrança sobe para 5 anos. E para tudo aquilo que a lei não falou nada, que não tem um prazo específico menor, aí a gente cai na regra geral, que é de 10 anos. Esse é, digamos, o prazo máximo padrão da prescrição. Mas olha, não adianta nada ter o direito e estar dentro do prazo se não for possível provar. E em alguns casos, a lei é bem chata, bem específica, sobre como essa prova tem que ser feita. Em geral, existe uma liberdade para formalizar negócios, sabe? Um contrato de gaveta, um acordo verbal, mas quando o assunto é imóvel de valor mais alto, a história muda completamente. E aqui está a regra de ouro. Qualquer negócio envolvendo um imóvel que valha mais de 30 salários mínimos, a lei exige escritura pública feita em cartório. Não é uma recomendação, é uma exigência. Sem ela, o negócio simplesmente não vale, não tem validade jurídica.
É por isso que a escritura pública é tão poderosa. Ela tem o que a gente chama de fé pública. Ela é considerada uma prova completa, quase inquestionável. É uma verdadeira âncora de segurança jurídica que resiste muito bem à passagem do tempo. No fim das contas, por que tudo isso existe? Essas regras de prazo não são para serem arbitrárias. O grande objetivo é trazer paz social e segurança jurídica. É evitar que as pessoas fiquem a vida inteira com uma espada sobre a cabeça, com disputas que nunca terminam. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esses limites de tempo são uma ferramenta essencial para a paz social, para garantir que os conflitos tenham um ponto final? Ou será que, em alguns casos, eles podem acabar representando a perda de uma justiça que, por algum motivo, demorou para ser buscada? A lei tenta buscar esse equilíbrio, mas a questão fica no ar, não é?